O mundo precisa de você. Dose de energia número 193. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio, eu queria comentar com vocês, na verdade, trazer uma reflexão aqui sobre nossos sonhos, nossas vontades que a gente tem, projetos que muitas vezes a gente tem medo de continuar por conta do que os outros vão pensar, porque você às vezes não se acha capaz de fazer aquilo que você pretende fazer, você não se acha suficiente. E isso acontece, acredito que com todo mundo, muita gente. Tem uns que têm um grau de confiança em si mesmo maior que outros. Mas o que eu estava pensando até esses dias, porque eu estava fazendo um coach, eu tenho um coach para mim, para me ajudar com avançar com os meus projetos, com as minhas ideias. Um dos meus projetos é continuar o Dose de Energia. Eu tenho muita vontade de fazer palestras, eu estou escrevendo meu livro, tenho muita vontade de publicar meu livro. E só que aquele síndrome do impostor, não sei se vocês já ouviram falar, é quando você não se acha suficiente. Tipo, quem sou eu para fazer um podcast? Quem sou eu para escrever um livro? Quem sou eu para fazer uma palestra? Quem sou eu para falar alguma coisa? Esse é o síndrome do impostor. E eu fiz um processo de coaching para me ajudar com isso, para mostrar que isso nada mais do que uma mentira que a gente tem dentro da nossa cabeça. E essa é uma mentira porque a gente se limita, porque a gente tem medo do que vão falar da gente, mas é um medo de algo que não existe. Esse medo do julgamento é um medo que a gente cria, a gente antecipa coisas que não existem, a gente não sabe se vão falar da gente ou não. E a gente não percebe que às vezes falando mal ou falando bem é melhor que falem. Então, nesse processo de coaching, nesse processo de reflexão, a gente percebeu que vale muito mais a pena você colocar o teu pé dentro desse teu projeto, começar a andar e se arriscar, e ter alguém comente alguma coisa, seja bom ou ruim, mas tem alguém que comente de algo que foi feito, do que você simplesmente não fazer nada. E claro, você não vai ter comentário nenhum porque você não fez nada. Então, eu sei que isso chega a ser clichê, muita gente já falou sobre isso, que você não quer ser julgado, você não quer que ninguém te critique, é só você não fazer nada. É só você ficar quieto no teu canto. Só que eu acredito que todo mundo tem uma chama dentro de si, um propósito, alguma coisa que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não sabe qual que é esse nosso propósito. Só que tem alguma coisa que a gente sempre quer fazer, sempre tá chamando, mas eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. E a gente não avança, não vai muito para frente. Por conta da síndrome do impostor, que a gente fica se achando não suficiente, que não é a pessoa certa, que não está preparado, que precisa ainda fazer 15 mil cursos, precisa estar perfeito para começar. E eu sei que tem muita gente assim, muita gente. Eu, sinceramente, até me considero uma pessoa que avança mesmo no meio do medo. Só que tem os meus limites também. Tem muita coisa que eu não fiz, tem muita coisa que eu ainda não avancei, e talvez seja nas coisas que mais me chamam, como essas coisas que eu falei, que são o meu interesse de avançar, de falar, de entregar toda essa minha palavra, toda essa minha vontade de trazer mais inspiração, motivação para fora, para falar para mais pessoas. E é engraçado que quando a gente começa a caminhar em direção a esse sonho, a esse projeto,
quando a gente tem coragem de vencer essa síndrome do impostor e pensar, eu vou avançar e vamos ver o que vai dar, seja o que Deus quiser. Quando a gente começa a avançar, a gente começa a ver que os medos não existem, que os medos, o que a gente tinha medo não existe. Não é fácil, é difícil o caminho, mas a gente começa a perceber que as coisas começam a andar. E o que quero dizer com isso? Eu acabei de terminar uma sessão de 2 meses de coaching, onde que ele me pedia para me assumir mais, para vir aqui falar para vocês, meus ouvintes, sim, a Andrea quer viver disso, a Andrea tem esse sonho, essa vontade de produzir cada vez mais conteúdo para trazer cada vez mais inspiração e motivação. É tanta mensagem que eu recebo positiva sobre o Dose de Energia que não tem lógica eu duvidar do que eu posso trazer. E eu quis compartilhar isso com vocês do fundo do meu coração, porque eu acabei de terminar mesmo a sessão de coaching, que tem muita gente que está se segurando no projeto porque ainda não está perfeito, porque ainda não é do jeito que achou que ia ser, mas o que eu quero dizer é que precisa fazer, precisa colocar em prática, nem que seja um pouquinho de cada vez. E quando eu comecei a assumir mais isso, quando eu comecei a falar mais sobre o que eu quero ser, o que eu pretendo servir para o mundo, o que eu pretendo trazer para o mundo, muitas coisas começaram a acontecer. Eu recebi convite para participar de podcast, eu recebi convite para falar na televisão, vocês vão ficar sabendo depois, mas eu vou ter entrevista na televisão para falar sobre isso que eu falo hoje, sobre essa parte de desenvolvimento pessoal. E isso tudo com as experiências de vida que eu tive. Então eu quero sim falar sobre desenvolvimento pessoal, falar sobre a saúde da mente, falar sobre essa possibilidade que a gente tem na vida de conseguir realizar os nossos sonhos. E é engraçado porque assim, nessa minha trajetória de vida, eu já tive vários sonhos e eu fui experimentando cada um deles até você chegar vamos dizer assim, na raiz, aonde está o meu verdadeiro propósito. E eu me identifico demais assim com o que eu faço com o Dose de Energias. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro aqui gravando, o dia inteiro estudando, trazendo informação, conteúdo, porque eu amo fazer isso. E eu sei que as pessoas do outro lado estão sendo beneficiadas por isso. O meu verdadeiro pagamento é sentir o retorno no sentido, Andréa, me fez bem. Nossa, que gostoso que é escutar o Dose de Energia. Traz uma diferença na vida. E isso não tem preço, gente. É uma delícia escutar isso. É muito bom saber que eu posso contribuir. Eu estou nesse mundo para servir. E o que eu quero dizer com isso, então, é assim, que a partir do momento que eu comecei a assumir mais que é isso que eu quero, eu comecei a mostrar mais, coisas começaram a acontecer. Como eu falei, eu fui convidada para podcast, televisão, já me perguntaram quando que sai meu livro. Eu estou escrevendo o livro ainda, não está pronto, mas assim, então tem livro para sair, tem coisas. Uma amiga entrou em contato, que a gente não se falava há muito tempo, para projetos novos, ideias novas e coisas que não tava na minha agenda. Então o que eu quero dizer, assim, você tem um sonho, você tem aquilo que tá, eu tenho certeza que às vezes tá meio que pronta para colocar em prática. Você só tá na dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? A minha sugestão hoje, se ela valer alguma coisa para você hoje, avance, coloque em prática do jeito que estiver e você vai consertando no meio do caminho. Porque quando você coloca a tua energia naquilo que você quer, aquilo cresce, aquilo aumenta. E
o universo começa a entender e começa a te mandar sinais sobre aquilo. Você começa a perceber que a vida flui muito mais e possibilidades acontecem. Começaram a aparecer coisas para mim que eu nem imaginava, ideias, sugestões que nem tinha passado pela minha cabeça. Mas a partir do momento que eu disse para o universo, que eu disse para todo mundo o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero, que é isso que eu quero avançar, que eu quero ajudar cada vez mais pessoas, deixar essa palavra chegar a muito mais pessoas, a milhões de pessoas, se for possível, o universo começou a me dar sinais, começou a me mandar pessoas no meu caminho, começou a me dar ideias de como fazer, eu comecei a receber ajudas que eu não esperava. Então, assim, não espere para dar o seu primeiro passo, não trate aquele teu sonho, como eu estava tratando, como algo, a hora que der eu faço, ou isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas assim, não me dá dinheiro, eu não ganho nenhum dinheiro, eu gasto dinheiro fazendo o que eu faço hoje, mas isso me traz prazer e quem sabe um dia vai me trazer um retorno financeiro, mas o que importa é o avançar, é o continuar, é ir pra frente, e então não espere o tempo ideal. Eu esperei demais, eu comecei a escrever meu livro há quase 3 anos atrás. E hoje eu lembrei que eu já tinha começado a escrever meu livro e que a última vez que eu mexi nele faz mais de 2 anos. Porque eu deixei de lado, porque eu pensei, ninguém vai querer, ninguém vai se interessar pelo que eu tenho para escrever. Mas eu só vou saber disso quando ele for pro ar, quando ele existir e alguém começar a ler. Até então, toda essa fantasia é fruto da minha cabeça. Então, eu tô aqui hoje para te encorajar. O mundo precisa de você, precisa que você realize esse teu sonho. O mundo precisa que isso que está na sua cabeça saia e exista para que as pessoas possam degustar. Vai ter aquelas que vão gostar, vão ter aquelas que não vão gostar. O mundo é imenso, temos abundância para todo mundo. Nem todo mundo será o público do meu livro, do meu podcast, mas tem sempre quem será. Isso é a mesma coisa com o teu sonho. Vai ter pessoas que vão te criticar e vão ter pessoas que vão gostar muito, mas lembre, quando você receber uma crítica, quem está te criticando é uma pessoa que faz mais do que você faz o tanto que você faz. Geralmente não. Quem critica, geralmente, quem não fez nada, tá ali sentado no sofá só criticando a vida dos outros, porque não teve coragem de colocar o sonho para fora e fazer acontecer. Então faça acontecer. Deixa de lado a síndrome do impostor quando tiver as dúvidas dentro da tua cabeça. Fale, não, isso aí não é verdade, obrigado por me alertar. O medo vem, às vezes, para nos proteger. Aí você fala assim, obrigado por me alertar, mas eu tô ciente disso e estou certa de que eu vou continuar. Então o mundo precisa de você, o mundo precisa do seu sonho, coloque ele para fora. Hoje eu sou tão feliz que eu estou aqui no episódio 193 e que eu já recebi tantas mensagens que eu sei que as pessoas gostam de escutar o Dose de Energia, que um dia poderia não ter existido, porque eu tinha dúvida se isso era uma boa ideia ou não. Mas com aquela minha paixão, com aquela minha chamada que eu tinha, que eu sabia que como se fosse um chamado para fazer o que eu estou fazendo, eu coloquei para fora e consigo beneficiar muitas pessoas. E eu falo isso com a maior humildade, gente, porque é com o meu coração muito sincero que eu trago isso, que todo mundo precisa colocar o seu sonho para fora, todo mundo precisa começar, precisa fazer um passo de cada vez e você vai ver como as coisas vão aparecendo no seu caminho. Sim, vão ter pedras gigantescas que vão aparecer também, mas vão fazer parte para você passar para outro nível. Todo mundo tem um outro nível para passar. Então começa, sempre vai começando e você vai ver as mensagens que o universo vai trazer para você, que as pessoas vão trazer para você, mas comece, o mundo precisa de você, beleza? Gente, meu site andreabrito.com,
Brito com 2 T's, lembrando, Andrea sem I, andreabrito.com, ou o meu Instagram, dea.brito, com 2 T's. Eu espero vocês lá, comentário, inscrevam-se na minha lista, eu vou estar fazendo uma surpresa para as 100 primeiras pessoas que se inscreverem na minha lista. Eu ainda estou pensando nessa surpresa, mas essas 100 primeiras pessoas vão ser, assim, as minhas... os meus amigos fundadores ali do Dose de Energia. Então, é só entrar no meu site, vai ter um pop-up lá, inscreva-se aqui, você coloca teu nome e teu e-mail. Eu não faço spam, não, a minha ideia não é ficar mandando e-mail toda hora, não. Vou mandar quando eu tiver conteúdo, quando eu tiver coisa de interesse para vocês. Mas as 100 primeiras pessoas vão ficar com uma menção muito especial. Então, eu espero vocês lá e vamos nos ver, então, já amanhã no próximo episódio. Muito obrigada, gente. Beijo, até mais, tchau, tchau.